No vídeo de hoje vamos explorar sobre o motivo pelo qual o sangue se torna mais viscoso e o perigo que o sangue espesso representa à sua saúde. Nosso mundo é diversificado e complicado para alguns, mas simplesmente grandioso para outros. A habilidade de controlar os pensamentos, submeter-se à vontade própria, gerenciar o estado emocional em diferentes situações e acionar os processos bioquímicos corretos permitem que a pessoa tenha uma energia forte, imunidade robusta e resistência a qualquer doença. No entanto, sob a influência do ritmo frenético da vida, situações estressantes no trabalho ou no transporte público, uma carga negativa começa a se acumular gradualmente, destruindo a aura energética do indivíduo. Inicialmente, isso se reflete na saúde psicológica e, posteriormente, a destruição passa para o nível físico, afetando os órgãos internos e manifestando várias enfermidades. Então, qual é a causa do sangue espesso e quais fatores contribuem para o seu desenvolvimento? Primeiro, o excesso de glóbulos vermelhos, plaquetas e hemoglobina. Segundo, a deficiência de enzimas. Terceiro, acidificação do organismo. Quarto, a deficiência de minerais e vitaminas envolvidos na produção de enzimas e hormônios. Quinto, o aumento da coagulação sanguínea. Sexto, sobrecarregar as funções do baço. Sétimo, a desidratação devido ao consumo inadequado de água ou se o cólon grosso não a absorve adequadamente. Oitavo, o consumo excessivo de carboidratos e açúcares. E nono, a exposição à radiação. Geralmente, uma das razões mencionadas prevalece, cujos sintomas são temporários. Porém, tratar apenas os sintomas significa empurrar a doença para o interior, onde ela pode afetar áreas cada vez mais novas, desenvolvendo uma rede de doenças secundárias. E vale a pena? Certamente que não. E a condição do sangue influencia diretamente a qualidade do funcionamento de todos os sistemas do corpo. O sangue viscoso em si não é uma doença, mas ignorar esse sintoma pode se tornar perigoso, pois pode levar a complicações como o derrame, a insuficiência cardíaca aguda ou infarto, e pessoas com aumento da viscosidade sanguínea são frequentemente diagnosticadas com problemas no sistema cardiovascular, como infarto ou angina, e isso ocorre devido ao esforço do coração em gastar muita energia para bombear o sangue mais espesso. Além disso, o aumento da viscosidade do sangue pode levar à formação de coágulos, e caso esses coágulos entrarem nos vasos cerebrais, pode até ocorrer um AVC isquêmico. E devido à progressão da condição, desenvolve-se uma hipóxia, afetando a difusão gasosa, ocorrendo uma privação de oxigênio nos tecidos, afetando todos os sistemas e órgãos, especialmente o coração e o cérebro, obrigando o conjunto a operar em modo emergencial, aumentando o risco de formação de trombose, derrames e infartos. Os sinais de sangue viscoso incluem uma dor de cabeça absurda e por muitas vezes acompanhada de náusea, sensações de desconforto, distúrbios de sensibilidade nas mãos e nos pés, que vão desde formigamento, queimação e até ressecamento da pele. Ocorre também o aumento elevado da sensibilidade ao frio, distúrbios do sono, formigamento na região do coração, falta de ar, palpitações, pés sempre frios, aumento da pressão arterial juntamente com a fraqueza generalizada, diminuição da visão e da audição, lágrimas constante, sangramento lento em cortes e constantes episódios de desmaios. Mas por que o sangue fica espesso? Muitos fatores contribuem para o aumento excessivo da coagulação sanguínea que limita a circulação, e os médicos os dividem em genéticos e adquiridos. E você também pode ter a maior probabilidade de possuir uma causa genética para a coagulação excessiva, caso exista parentes em sua família que tiveram tromboflebite, histórico pessoal de repetidos coágulos antes dos 40 anos, ou histórico pessoal de abortos espontâneos inexplicáveis. Entre as causas adquiridas incluem o envelhecimento, o tabagismo que aumenta o risco de formação indesejada de coágulos. Já o abuso de álcool interfere diretamente nos mecanismos de coagulação do sangue, prolongando o tempo de coagulação e, assim, aumentando a viscosidade do sangue. Também devemos considerar o excesso de peso devido à obesidade, à gravidez, o uso de pílulas anticoncepcionais ou terapia hormonal, o repouso prolongado devido a intervenções cirúrgicas, a falta de atividade física
e o estresse recorrente. Além disso, alguns medicamentos também podem contribuir para o aumento da viscosidade do sangue, como os anti-inflamatórios não esteroides e os diuréticos. A lista de doenças que contribuem para o aumento da viscosidade sanguínea é extensa. Lembre-se de que qualquer processo inflamatório no corpo leva ao aumento da concentração de fibrinogênio, de leucócitos e outras proteínas, e ao mesmo tempo aumenta o colesterol, afetando negativamente a densidade e fluidez do sangue. E agora, vamos falar sobre como combater o sangue espesso e também quais os alimentos que ajudam a afinar o sangue. Começando pelo tratamento medicamentoso, onde todos os medicamentos para afinar o sangue contêm ácido acetil salicílico, que essencialmente torna o nosso sangue mais líquido. Como medida preventiva, esses medicamentos são tomados em doses mínimas. No entanto, em casos de viscosidade sanguínea elevada, uma dose maior é prescrita e esses medicamentos são tomados regularmente, podendo ser até mesmo diariamente conforme a prescrição. A aspirina é o remédio mais comum usado por todos os pacientes cardíacos, geralmente prescrito como prevenção de derrames para pessoas mais velhas para evitar complicações. Ser cauteloso é fundamental para aqueles que possuem doenças no estômago, principalmente quando tomam os medicamentos contendo ácido acetil salicílico. Geralmente, o tratamento medicamentoso é aplicado quando surgem problemas sanguíneos, e para evitar qualquer complicação com a densidade dos glóbulos vermelhos, é possível adotar medidas preventivas ao consumir produtos reconhecidos pela medicina popular. E logo em primeiro está o chá verde, que é considerado um dos tratamentos mais eficazes, e uma de suas propriedades benéficas é a capacidade de afinar o sangue. O segredo da ação afinadora do chá verde está em sua composição. Ele contém substâncias chamadas catequinas, que ajudam a reduzir a coagulação sanguínea. Em segundo lugar, fica a framboesa e todos os produtos derivados dela. A framboesa é um excelente meio de normalizar a coagulação sanguínea e reduzir os níveis de protrombina. E em sua composição, também existem substâncias com propriedades fortalecedoras dos capilares e anti-ateroscleróticas. É recomendado consumir produtos feitos com framboesa no estado líquido, como sucos, infusões e chás, porque ajuda a reduzir os níveis de colesterol e previne o desenvolvimento de aterosclerose. Já em terceiro, estão os poderosos tomates, que são ricos em vitamina C, em salicilatos e no poderoso antioxidante natural licopeno, que previne a formação de coágulos, afina o sangue e impede o acúmulo de colesterol nocivo nos vasos sanguíneos. Em quarto, o salsão. O salsão é um vegetal saudável que muitos subestimam. No entanto, ele também contribui para a perda de peso e possui a capacidade de afinar o sangue, e é recomendado consumir o salsão como suco para absorver melhor os nutrientes. Porém, esse produto deve ser consumido com moderação, pois também é um laxante. Quinto, qualquer variedade da pimenta também dissolve coágulos sanguíneos, e com moderação, você pode experimentar até mesmo a pimenta chile. A propósito, é especialmente a pimenta e outros alimentos picantes que possuem a capacidade de afinar o sangue da melhor maneira possível, podendo até prevenir o desenvolvimento de doenças cancerígenas. E a pimenta do reino se destaca por ser conhecida pelas suas propriedades medicinais, incluindo ajuda na expectoração, melhoria do apetite e afinamento do sangue. A mistura de mel com a pimenta do reino e ingerida na medida de uma colher de chá serve como remédio para tosse com catarro, bronquites, atraso ou ausência de menstruação, como diurético em casos de inchaço e doenças cardíacas. Sexto, a simples cebola. Sim, ela mesma, e quando crua, possui vários benefícios devido à grande concentração de óxidos sulfúricos, e é por causa deles que os olhos ardem ao picar a cebola e também fica aquele gosto amargo na boca. O principal antioxidante presente na cebola é a quercetina, que pode impedir a coagulação sanguínea, tornando eficaz contra a pressão arterial alta, arteriosclerose e infarto do miocárdio. Já o alho, o melhor amigo da cebola e o principal inimigo de muitas doenças, frequentemente o comemos para prevenir resfriados, mas não percebemos que ele também dilui os coágulos sanguíneos por possuir propriedades semelhantes da cebola. Sétimo,
As nozes e as sementes desempenham um papel significativo na prevenção dos coágulos sanguíneos devido a diversos fatores. Os ácidos graxos, ômega 3, presentes nas nozes, nas sementes de chia e de linhaça, possuem propriedades anti-inflamatórias e antiagregantes plaquetárias. Além disso, a presença de fibras auxilia na regulação do colesterol, reduzindo o LDL. Os antioxidantes como o selênio e a vitamina E combatem o estresse oxidativo, enquanto o magnésio encontrado nas nozes e sementes regula a coagulação sanguínea. As proteínas e aminoácidos essenciais presentes nas sementes contribuem para a manutenção da saúde vascular, integrando uma abordagem abrangente na prevenção de coágulos. 8º. A raiz de gengibre pode ser considerado um remédio versátil por tratar resfriados, elimina uns quilos extras e também dilui o sangue. Além disso, graças a uma substância especial no gengibre chamada gingerol, os níveis de colesterol prejudicial no sangue diminuem, e com a ação conjunta do gingerol com os ácidos graxos benéficos, são produzidas enzimas que impedem a aderência de plaquetas na formação do coágulo. O gengibre é melhor absorvido pelo organismo quando adicionado ao suco verde e consumido diariamente, ou pode ser no chá quente, especialmente no período de inverno. 9º. A canela é uma das especiarias mais conhecidas e utilizadas no mundo. A canela é quase sempre ligada ao amor, ao mistério, provavelmente devido ao seu sabor exótico. Em algumas culturas, principalmente as orientais, ela é usada em pó ou em rama para realçar o sabor de carnes, frangos e outras preparações. Devido às suas propriedades, ela também é usada como agente antimicrobiano e auxilia na eliminação dos coágulos. 10º. O mel também é um agente sanguíneo, mas funciona melhor em combinação com o limão, que visa resolver o mesmo problema. No entanto, ambos os produtos são consumidos em quantidades limitadas. O mel contém substâncias que ajudam a reduzir a concentração de sódio no sangue e no aumento dos níveis de potássio, que dilui o sangue e melhora o funcionamento do sistema sanguíneo. 11º. O óleo de oliva ou de linhaça, sendo o último mais eficaz contra os coágulos, dê preferência por ser consumido cru para a integridade dos nutrientes, podendo ser adicionado a uma saborosa salada. 12º. O kefir, devido à sua estrutura ácida e de bactérias benéficas, se torna um ótimo agente sanguíneo que fortalece o sistema imunológico e limpa o organismo. 13º. A cúrcuma, como qualquer tempero picante, é capaz de lidar com nossa tarefa. Ela dilui o sangue e reduz a pressão arterial, sendo praticamente obrigatória para hipertensos e diabéticos. É importante obter o hábito de consumir a cúrcuma, porque ela auxilia na redução do peso extra e nos níveis de açúcares no sangue, e o seu efeito eficaz no sistema cardiovascular também auxilia no tratamento da doença de Alzheimer. 14º. A água mineral desempenha uma função crucial na preservação da saúde e na prevenção de coágulos sanguíneos. A sua presença no plasma sanguíneo assegura a fluidez adequada, evitando viscosidade excessiva e facilitando a circulação eficiente das células sanguíneas. Uma hidratação adequada é essencial para manter a viscosidade do sangue em níveis ideais, e assim reduzindo o risco de coágulos. Além disso, a água desempenha um papel vital no transporte de nutrientes e oxigênio para as células, prevenindo condições que favorecem a formação de coágulos, e a sua contribuição para a eliminação de toxinas e prevenção da desidratação destaca ainda mais sua importância na saúde vascular. 15º. O cacau com todas as suas contestações, mas mesmo assim, este produto é certamente o mais amado, talvez não por todos, mas com certeza pela maioria das pessoas. O chocolate amargo é rico em cacau e, consequentemente, em flavonoides naturais, e por isso consumir uma pequena porção de chocolate amargo por dia faz bem à sua circulação e ao seu coração. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Seja saudável, viva mais!